Fala aí, rapaziada, começando mais um episódio do Futebol Podcast, dessa vez mais o nosso terceiro episódio, mais um convidado ilustre aqui, um prazerzaço nosso ter você aqui, Barolo. Apresente-se aí pra quem não te conhece, acredito que todo mundo te conhece, né? Mas pra quem não te conhece... Não, primeiro não tem nada de ilustre, velho. Não tem ilustre nada, eu sou torcedor igual a todo mundo, só tenho um canal no YouTube e falo besteira pra cacete. Mas então, eu tenho um canal no YouTube, eu sou jornalista, tenho 50 anos, tenho um canal no YouTube para falar do São Paulo desde 2017. 2 anos e pouco de canal, vai fazer 3 anos. E sempre passando raiva, né, cara? Desde 2017 passando muita raiva. E agora, pela primeira vez na história do canal, você tem vivendo um momento que eu já fui acostumado a viver minha vida inteira como torcedor do São Paulo, né? Porque o São Paulo nunca passou tanto vexame, nunca passou tanta vergonha, nunca ficou tanto tempo sem ganhar nada como está agora. Então, acho que por isso que eu também, um dos motivos de ter criado o canal foi isso, porque de não me conformar com o São Paulo ter chegado aonde chegou. Então, mas agora, eu não sei, não ganhou nada ainda, mas pelo menos estou vivendo um momento mais feliz, eu não estou espumando de ódio, mas obrigado pelo convite, para mim é sempre um prazer. Falar de futebol, falar de São Paulo, para mim é um prazer. Legal demais você ter topado. Que daí eu que faço o contato assim, geralmente, com os convidados e... Como eu disse nos últimos 2 e agora também pro Barolo. Opa, tá difícil. Que, muito solícito, assim, muito gente boa mesmo, a palavra. O cara que tem um canal extremamente consolidado, que atinge muito a torcida de São Paulo, e não só a torcida de São Paulo, acho que até já saiu bem desse nicho que é o principal, né? Mas o pessoal gosta muito e, só agradecer, assim, porque a gente sabe como é a corrida, a vida e como é complicada e não é sempre que pode estar... não é sempre que a gente consegue convidados e tudo mais e ver que a gente consegue, quando consegue algum cara assim, que tem uma representatividade tão grande, é motivação pra caramba pra gente. Não, cara, mas você falou de ser solícito, na verdade, porque as pessoas pensam assim, outro dia eu fui na rádio do Neto, né, que eu sempre vou lá, e aí um cara falou assim pra mim, um repórter lá, falou, nossa, mano, eu tenho um amigo meu que é seu fã. Primeiro essa coisa de seu fã, porra, você não faz novela, não sou jogador de futebol. Aí o cara falou assim, aí o cara falou que fez uma pergunta pra você no Instagram e você respondeu. Aí ele falou, o Barão respondeu. Eu falei, meu, por que eu não responderia? Qual que é o... Não vou responder fã, não tem cabimento, entendeu? E para falar de futebol, eu sou um torcedor igual, então eu vejo o torcedor me convidando para falar sobre futebol. Né? Uma coisa que um amigo fala, vamos tomar uma cerveja aí e falar de futebol, para mim é um prazer. Aí não vou responder porque eu sou o meu canal, imagina, cara, que besteira. Não tem isso não, por isso que eu não gosto dessas coisas de, o ilustre, Não, cara, porque o canal tem acho que o canal tem uma repercussão por causa do momento do São Paulo. Talvez se o São Paulo tivesse ganhando tudo, talvez não tivesse tido a repercussão que teve. Mas imagina, cara, é torcedor, é tudo igual. Eu falo pros moleques do São Paulo, a gente torce pro mesmo time. E pros outros torcedores, a gente gosta do mesmo esporte, cara. Não tem essa de não, cara, o Barão respondeu, eu falei, não vou responder o cara tá me perguntando de educação. Não, esse aí eu não vou responder, eu só vou responder o outro. Esse eu não vou, imagina, cara, não tem. É que esse pensamento que você tem aí de conversar e interagir com o público e tal, é meio que a exceção, né? A rapaziada geralmente quando faz um certo sucesso, evita o pessoal pensa que é perder tempo, né? Interagir com o público e em outros canais que são menores e tudo mais. Não é muito o comum a gente ver isso, mas acho que não é nem isso, né? Demais. Acho que não é nem isso, né, Igor? Acho que o próprio Diego aqui do Ultimão, quando ele veio que ele falou também, que tem muito cara também que manda mensagem nada a ver, né? Acho que acredito que você deve passar por isso também. Deve ter cara que deve encher seu saco. Então, às vezes o cara nem olha pra não passar raiva, entendeu? Eu não tô falando dessa parte aí de o cara que é hater, que enche o saco, não. Eu tô falando assim, às vezes o pessoal normal que chega com educação, como o Barolo disse, que quer só conversar sobre, no caso dele, mais São Paulo, né? E sobre futebol mesmo, no geral, que acho que todo mundo gosta de falar, né? Não tem como. Quem gosta de futebol, gosta de falar de futebol. Não tem como. Então, mas sabe o que aconteceu comigo? Uma época, eu tenho 2 celulares, né? Um porque eu não gosto de celular, de WhatsApp, tenho bronca de grupo, acho chato. Aí eu tinha um celular, ele tinha 67 grupos do São Paulo, cara. Porque as pessoas iam me falando, entra, eu entrava. Aí o celular travou, porque 2.000 mensagens por grupo.
Então imagina, começava o dia, 7 da manhã o celular travava. Então aí tive que sair de um monte de grupo. Mas não é por arrogância. Não, sim. E aí, por exemplo, tem dias de jogos do São Paulo, dia de jogo quente, nem agora que está numa fase boa, eu recebo. Se você for contar os comentários do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dá 5 mil comentários. Então, assim, não dá, é impossível. Não, sim, impossível responder. Eu sempre respondo. A maioria das pessoas eu respondo. E outra coisa, não dá para você... eu não tinha tempo, como eu trabalhava na madrugada, não tinha tempo de interagir. Mas a interação com o cara que gosta do que você faz, é o que te dá o feedback para você, é o que te orienta, entendeu? Então o cara vai conversando comigo, ele me dá informação do que ele acha a cabeça do torcedor, o que ele acha do técnico, o que ele acha do futebol. Você vai montando a sua base de opinião com a opinião dos outros. Você vai vendo e você fala, pô, esse cara tá falando uma coisa que eu não tinha pensado. Sim. Esse cara tá me alertando pra uma coisa que eu não tinha percebido. Esse cara não concordei com o que ele falou. Mas você precisa ouvir, entendeu? Não adianta você só se ligar na Sport TV pra você se informar. Então, a opinião da torcida é muito mais importante. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente, nós torcedores que acompanhamos o time, a gente manja mais do nosso time do que qualquer jornalista. Sabe por quê? Porque, também acho. Quer ver? Vamos supor, Palmeiras vai jogar, Palmeiras e Chapecoense pela Copa do Brasil, quarta-feira, 9h30 da noite. Aí pela Copa do Brasil vai jogar no mesmo dia Flamengo e Vasco no Maracanã. Qual jogo você acha que o Pedrinho, comentarista do Sport TV, vai assistir? Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, se ele não estiver transmitindo ainda. Aí o que ele vai fazer? Aí no troca de passe, ele vai comentar o jogo do Palmeiras. O que ele vai falar do jogo do Palmeiras? Ele vai ver o scout ali, tanto chute a gol, posse de bola, e comenta em cima daquilo. Não adianta você falar que você deixou 2 televisões ligadas e você acompanhou o jogo do mesmo jeito. É impossível. O cérebro humano não tem essa capacidade. Então, o cara que acompanha o Palmeiras e assistiu o jogo, não viu o Flamengo e Vasco, ele vai ter muito mais autoridade para falar do Chapecoense e Palmeiras do que o Pedrinho, que é o comentarista da televisão, um ótimo comentarista. Eu gosto de não entender nada do que ele fala, mas eu acho ele um ótimo comentarista. Então, eu acho que o cara que assistiu o jogo... Então, por exemplo, acabou o jogo do Palmeiras e Chapecoense, se eu assistir o Flamengo e Vasco, eu quero saber como foi o jogo, eu coloco no Fernando do Está Verde, do canal Está Verde. Ele vai falar muito melhor do que o Pedrinho, entendeu? E não é porque o Fernando do Está Verde e o Pedrinho, porque o Fernando acompanhou o jogo, sabe os jogadores, conhece muito mais do que o Pedrinho. Muito mais que o Pedrinho, que tem que acompanhar o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, o Sub-20, a Champions League, a Europa League. Não dá para você acompanhar tudo. É complicado. Ouvir a torcida é muito importante nos comentários dos vídeos. Claro, tem todo tipo de gente, mas a grande maioria do pessoal que me segue me respeita pra caramba, me trata com respeito, com o mesmo respeito que eu trato as outras instituições. Claro que tem um outro imbecil que toma uma de vez em quando. Eu parei de xingar porque eu acho que não leva a nada também. Mas para desopilar o fígado, às vezes eu fazia na mesma moeda. Mas é importantíssimo você ouvir e interagir, é legal. Cara, não custa nada você responder ali no celular. Hoje eu estava andando com a minha cachorra, um amigo do canal mandou no meu Instagram um negócio da vacina que os jogadores do São Paulo tinham ensinado. Meu amigo São Paulino estava me falando disso. Eu falei, cara, não é possível que isso seja verdade. Então, eu vou gravar um vídeo amanhã e falar o seguinte, que é verdade, e que foram descobertos 2 túneis que saíam do Palácio do Governo, um ia para o Morumbi e um ia para o CT. Aí descobriram que foram tatus que foram contrabandeados da China, que era um cruzamento de tatu com tartaruga ninja, que comeram a terra por baixo até o CT, e dromedários vindo da Babilônia levaram as vacinas para o jogador de São Paulo. Tirar sarro. Aí eu respondi isso pro cara. Falei, não fica espalhando isso, porque isso aí você fica divulgando notícia absurda, não espalha. E sabe... Eu tô mandando pra você. Sabe, o que surgiu isso aí foi de um perfil palmeirense, inclusive eu nem sabia, porque um absurdo tão grande que nenhuma página do Palmeiras compartilhou isso, nenhum cara sensato compartilhou um negócio desse. Então aí um amigo meu São Paulino, não, porque tá bombando, não sei o que, a torcida de São Paulo falando de uma vacina com o palmeirense. Eu falei, como assim, cara? Aí hoje o governo, acho que não sei se você viu, o governo do estado de São Paulo postou um tweet desmentindo. Até que ponto chega um negócio desse, cara? E outra, eu já vi um tweet que de um jornal, eu não sei se é jornalista, o que é, de um cara falando que o Luciano e o Arboleda, se eu não me engano, tinham testado positivo pra Covid. Cara, pode até ser verdade, mas o cara sai jogando essas coisas assim, você não vê em nenhum outro lugar. E o pessoal vai compartilhando, sem pudor e sem medo.
Isso é É foda. eleição para presidente. E é uma Sim. bobagem tão grande que mas você vê, você falou que tem gente que acredita. Eu recebi umas 10 mensagens perguntando se era verdade. E aí, por exemplo, teve uma época, quando o Sara estava jogando mal pra caramba, eu inventei brincando, que o Sara só era titular porque ele estava devendo uma grana pro Diniz. Então o Diniz o Diniz não tinha como pagar, então eu colocava ele como titular. Você acredita que o cara perguntou pra mim, ou é verdade mesmo ou você tá zoando? Pelo amor de Deus, cara, você acreditou que Pô, o Diniz tá colocando o cara porque ele deve dinheiro pra ele, velho? O cara acreditou, entendeu? você Tem que diz. tomar muito cuidado com o que você fala. Esse negócio que eu vou brincar no vídeo de amanhã com tatu, eu vou ter que explicar que é brincadeira. Senão o cara vai achar que mesmo tem um tatu da China, mistura de tartaruga ninja que comeu a terra. Mas nem vai acreditar. Inclusive, Pô, Barolo, antes do você. Igor falar rapidinho, teve um jogo, acho, contra o River Plate, que você falou que o Fernando Diniz tava parecendo um Jeca Tatu, cara. Que eu dei de risada daquilo, cara. Você lembra desse jogo? Ele com o bonezinho. Lembro, Aí mostrava o Galhardo do lado, o Galhardo de Blaze. todo arrumado. Não, e aí, nesse mesmo jogo, o Reinaldo entrou, na hora de entrar em campo, na hora que entrou em campo, ele entrou com o calção pra dentro da cueca, assim, parecia uma sunga, com aquela barriguinha assim. Eu falei, meu, isso daí é postura do jogador de São Paulo, cara. Olha como o cara tá entrando em campo pra disputar uma partida de Libertadores. Depois daquele dia, o Diniz nunca mais apareceu de máscara no pescoço e bonézinho enfiado na cabeça. Porque ele vê o que você fala, né? Ainda mais depois você foi no programa da Gazeta lá com ele. Deve ouvir. Não sei se eles ouvem. A assessoria de imprensa de São Paulo ouve. Porque os caras até me olham feio quando eu vou pra lá. O assessor de imprensa de São Paulo me conhece desde a época que eu trabalhava na Gazeta, né? Ele me trata com respeito. Um cara bacana, ótimo caráter. Mas os caras devem chegar de alguma forma. O jogador, sinceramente, eu não sei se ele é assim. Porque esses caras vivem tão em outro planeta, eles vivem tão alienados. Então é sempre o assessor que coloca coisa no Instagram. Sempre, não sei se eles assim. Mas o Diniz, aquele dia no Mesa Redonda, ele se surpreendeu. Falou, quem é esse velho louco aí falando? Duvido que ele me conhecesse. Mas não incomoda, eu não estou falando para eles, eu não falo para os jogadores do São Paulo, eu falo para a torcida. E expresso a minha opinião. A minha não tenho essa pretensão de que eu vou falar, o Reinaldo vai falar, pô, o Barulho tá falando, eu vou cruzar de olho aberto agora, não vou cruzar de olho fechado, eu vou fazer um regime para perder minha pança. Não vai, mas não tô nem aí, o objetivo do canal não é esse. Até porque se você for falar assim diretamente pro jogador, você não pode ter a liberdade que você tem falando pro torcedor, né? Você tem um trato e uma linguagem totalmente diferente. Por exemplo, quando você tá aqui você tá falando com o torcedor, tá informalmente. Se você tá falando, tentando atingir jogador, você falar desse jeito, você não vai atingir nunca. Não, e você sabe que o propósito do canal foi assim, é a linguagem do torcedor. Eu sou jornalista. Se eu quiser falar como jornalista, eu falo. Sim. Né? Não é difícil. Então, você tem umas técnicas que você usa, você fala. Só que o interesse desse canal nunca foi esse. Então, assim, o meu canal vai fazer 3 anos. Eu nunca editei um vídeo. Ah, não ficou bom, eu vou trocar isso aqui. Ah, o cachorro latiu, eu vou tirar. Ah, tocou o celular. Nunca. Porque senão perde essa espontaneidade do torcedor. E outra coisa, eu nunca gravei 2 vezes o vídeo. Ah, não ficou bom, não gostei, vou gravar de novo. Nunca. O jogo acaba, eu dou rec na câmera e falo o que me vem na cabeça. Espontâneo, né? Às vezes no dia seguinte eu falo, pô, peguei pesado, ou peguei leve demais, podia ter falado isso. Mas aí já foi. Se eu não checo o vídeo. Eu checo o vídeo no dia seguinte, quando ele já tá no ar. Porque se eu checar antes de postar, eu vou ver alguma coisa que vai me incomodar. E aí eu vou ter a tentação de refazer. E aí, meu velho, você fez 2 vezes, esquece. A segunda vez nunca vai ser como a primeira. Só que aí você paga o preço. Eu viro meme, eu sou zoado pra cacete, tô em todo o grupo de WhatsApp. Você faz parte. Eu não esquento a cabeça, eu dou risada junto, entendeu? Quando você dá a cara a tapa, você tem o ônus e o bônus. Eu ganhei um monte de amigos, tô conversando com vocês aqui. Se não fosse o canal, nada disso teria acontecido. Mas tem o ameaçado de morte, tem corintiano que me ameaçou de morte porque eu chamei a Arena do Corinthians de Taquerão. O cara me ameaçou de morte. Nome correto, inclusive. Que vinha na minha casa me matar, sabia onde eu morava e tal. Quando minha mãe morreu, teve cara que comemorou. Eu gravei os vídeos. Que isso? Eu fiquei uma semana sem gravar vídeo quando minha mãe morreu pra enterrá-la e tal. O cara falou, bem feito que sua mãe morreu. No comentário do vídeo, bem feito que sua mãe morreu. Pô, na internet, o problema da internet é justamente isso, né? Dá voz pra muita gente legal, muita gente boa, mas dá voz pra muito babaca, muito otário, muito cara que quer destilar ódio sem motivo algum. Eu sou corintiano e, pô, eu entendo as pessoas, entendo entre aspas, né? Eu entendo as pessoas, por exemplo, torcedores e afins chamarem de Itaquerão. Eu não entendo e fico bravo, por exemplo, quando eu vejo um jornalista, que é um cara que tem que tratar com seriedade futebol, um setorista, enfim,
Aí não entendo, mas, por exemplo, o cara ameaçar de morte por causa disso, pra quê? Qual a finalidade? Mas Tem você sabe lá. que depois porque eu não tenho muito hater, né? Não tem cara que me odeia assim muito. Eu recebo mais xingamento da própria torcida do São Paulo do que de torcedores rivais, pelo que pareça. E assim, esses caras, eu fui ver, esses haters, eles sempre existiram. O cara que entra aqui, que vibrou pela morte da minha mãe, o cara que me ameaçou de morte, é o mesmo cara que essa hora tá enchendo a cara e vai chegar em casa e espancar a mulher. É o mesmo cara. É o mesmo cara que é racista, é o mesmo homofóbico, é o mesmo cara. Ele sempre existiu. Sempre existiu. A diferença é que ele não se surgiu agora. manifesta presencialmente. A diferença agora é que tem internet. Ele pode chegar em casa bêbado, dar umas porradas na mulher, senta no computador e vai xingar o Barolo, entendeu? E tem muita gente também, a minoria, essas pessoas são minoria. É o cara o cara que tem uma vida fodida, o cara que é humilhado pela mulher, pelo patrão, pela família e tal. E ele quer mostrar pra você que ele existe. Eu existo. Então, ele vai te ofender pra você olhar e falar, meu, quem que tá me xingando? É só um pedido desesperado pra falar, eu existo. Já aconteceu comigo várias vezes, quando eu tô com paciência, que é raro de acontecer, mas aconteceu. O cara me xingar, eu quebrar ele assim, por que você tá me xingando, meu? Eu só gosto de futebol. O cara, então, mas se você falar com educação, a gente pode até conversar. Aí o cara vai diminuindo e vira meu amigo depois, entendeu? Sim. Ele só tem aquela bem assim. pra chamar atenção e depois. É que eu não tenho paciência, eu tenho 50 anos. Não vou ter paciência de pegar cada imbecil e ficar, calma, amigo. Não vai procurar alguém que você gosta na internet. Não tenho paciência. Mas na verdade, esses caras, eu parei de dar bola pra eles, porque o que acontece? Quando você dá bola pra esses caras, você tá deixando de dar bola pros legais. Você tá deixando de falar. Quando você fala do imbecil que te xingou, você tá deixando de falar do cara que elogiou o seu trabalho, que gosta do que você faz, que deu risada no vídeo que você fez, que compartilhou o vídeo com o pai, que assiste junto com o avô, entendeu? Então eu dou mais valor pra essa gente. Quando eu ligo a câmera, eu imagino que aqui na sala onde eu gravo, tem um monte de cadeira e estão sentadas as pessoas que gostam de mim, entendeu? Eu falo pra essas pessoas, os caras que gostam do canal. Porque na minha cabeça eu não consigo entender o cara ser tão débil mental que ele precisa de uma conexão da internet, aí ele entra na internet, aí ele vai entrar no YouTube ele vai procurar o meu canal, aí ele vai entrar no vídeo e vai comentar. Um cara que ele não gosta, cara, porra, vai dar um beijo na sua mulher, vai passear com o seu cachorro, vai dar um presente pro seu filho, vai tomar uma cerveja com seus amigos. Vai assistir alguém que você gosta. Todo esse tempo, cara, pra assistir. Aí o cara fala assim, eu fui na Rádio Neto, os caras põem um vídeo, postam um vídeo depois das minhas reações. O vídeo tinha 24 minutos. Aí o cara falou, me criticou lá, não sei o que o cara falou. Aí eu respondi embaixo, falei, amigo, você perdeu 24 minutos da sua vida assistindo um cara que você não gosta. Você deve ter demorado mais 1h30 para elaborar um comentário desse aí. Você achou um gênio de fazer esse comentário. Cara, não tem nada melhor pra você fazer na vida, cara. Aí o cara não respondeu, entendeu? O cara ficou quieto. Cara, vai fazer alguma coisa que você gosta, velho. O YouTube tem essa vantagem. Eu não te obrigo a me assistir, cara. Eu não coloco um revólver na cabeça de ninguém. Por exemplo, ontem o jogo do São Paulo só era transmitido pelo Premiere. Se você quiser assistir o jogo do São Paulo, você tem que assistir pelo Premiere, como narrador, como comentarista que estão lá. Mesmo assim, você tem a opção de tirar o volume da televisão, cara. Você só vê imagem, coloca ali numa rádio que você gosta no celular. Então, eu dá pena dessas pessoas, eu tenho pena. E vibro pra caramba com os caras que gostam, que se divertem, que dão risada, que torcem junto comigo, se emocionam comigo. O cara que compra produto do meu canal. Pô, isso é legal pra caramba. Esses caras que a gente tem que valorizar. Eu valorizo esses caras pra caramba. São todos meus amigos, eu considero todos meus amigos. É isso, mas, ô Barolo, trocando um pouco de assunto, o que eu achei muito legal do seu canal quando eu conheci é que, pô, você como você falou, né, você criou ali em 2017, o São Paulo mal pra caramba e tal. Eu acho que, pô, quando você tá nessas situações assim, o torcedor acaba procurando alguma coisa ali, algum cara que fala a língua dele, algum cara que ele entende. Eu sei muito bem disso, que eu sou novinho, como você pode estar vendo aqui. Eu comecei a assistir futebol, acho que o primeiro ano que eu vi mesmo foi 2008, assim. Então eu vi, sei lá, o Palmeiras ser campeão paulista, foi o primeiro campeonato que eu assisti lúcido. E de lá pra... disso pra depois foi uma tragédia completa. Então, assim, eu cresci vendo os rivais bem, o São Paulo até 2008 tava bem também, em 2012 chegou a ganhar a Sul-Americana, o Corinthians ganhando tudo, o Corinthians, a gente não ganhava um clássico, a gente não ganhava do Santos, não ganhava de ninguém, e, pô, foi aí que eu comecei a consumir esse tipo de mídia, porque, pô, me sentia, falava, cara, eu torci pro time errado, né, não é possível, né, cara.
Eu me sentia, sei lá, meio por fora dessas situações. E aí, pô, eu queria consumir esse tipo de conteúdo. Foi que eu conheci muitos canais, na época nem era tão famoso assim no YouTube, né? Era mais o Facebook, essas coisas. Então foi ali que eu comecei a acompanhar. E por isso que eu acho legal, assim, de você não criar quando o time tá em alta, assim. É legal também você falar do seu time bem, como você deve estar falando agora, mas eu acho que o mais importante pro torcedor é ter aquele cara lá que tá falando o que ele quer ouvir no momento que ele tá puto, espumando de raiva. Eu acho que isso que é legal pra caramba. Então, mas sabe como é? O meu canal surgiu por causa do Dudu, do Palmeiras. Sabia dessa? Em 2017, lembra que teve um clássico no Allianz Parque e o Dudu fez um gol de cobertura no dele? Ah, foi no 3-0, né? Lembro. 2017, no 3-0. Eu tava em casa aqui, vendo o jogo pela internet, lendo, né? Lendo as notícias. Não tinha Premiere, não tava vendo. E eu lembro que eu passei tanta raiva nesse jogo, mas tanta raiva, que eu comecei a passar mal de raiva, com vontade de me expressar de algum jeito. E eu tinha um site na época, que eu escrevia sobre jornalista, escrevia sobre assuntos em geral, assim, que ninguém lia, nem eu lia, eu só escrevia, não lia. E aí eu falei, pô, eu vou transformar o site num site para falar do São Paulo, para eu poder desabafar. Aí falei com um amigo meu, ele mudou o layout do site, colocou a bandeirinha do São Paulo, o blog do Barolo, barará, barará. Esse aqui que tá aqui. Ah, não, esse aqui é outro. Blog do Barolo, a voz do torcedor São Paulo. Beleza, comecei a escrever. E aí, resolvi o problema. Que eu escrevia, o que eu achava e tal. Pouca gente lia, sei lá, cada postagem tinha 2 pessoas que liam, sei lá. E aí, começou o Campeonato Brasileiro de 2017, eu fui em todos os jogos. O primeiro jogo contra o Avaí foi 1-0 para o São Paulo, um jogo horroroso. E eu gravei um vídeo de 30 segundos para postar. Eu estava com a ideia de postar, depois do comentário do jogo, eu postar um videozinho embaixo ali. E falei, 30 segundos, eu falei, ó, esse ano vai ser difícil, esse time é horroroso, tinha sido 1-0, esse time é horroroso. E aí postei. No segundo jogo, mal, terceiro mal, e foi mal, né? 2017 quase caiu. E aí eu comecei a postar no meu Facebook, que eu tinha 200 amigos, não tenho muito saco para rede social, tinha 200 amigos. Só que aí, um São Paulino repercute, o outro joga, compartilha, não sei o quê. E teve um dia que eu vi que o vídeo meu tinha 3.000 visualizações. Aí um amigo meu que trabalhava na Rede TV na época, um amigo meu falou assim, pô, Barolo, você tem 3.000 visualizações, porque é muita coisa. Por que você não cria um canal no YouTube? Eu falei, mano, tem 50 anos, né? Agora eu sou youtuber. Nessa idade eu não sou youtuber. Todo mundo fala, é pejorativo, né? Ah, youtuber, influenciador, influencer. Eu falei, não tenho saco. Eu também tinha esse preconceito. Não tenho saco, não vou puta dele, você é mó trampo, eu não manjo nada. Aí a gente tava no trabalho, ele falou assim, senta aqui do meu lado. Fiquei do lado dele, tem uma foto sua aí, tem a foto do celular. Em 2 minutos ele montou a página. Inclusive que tá lá até hoje. Eu não mudei nada. Tá a mesma coisa, mesma foto, tá tudo igual, não mexi em nada. E aí comecei a postar lá. Só que aí é o que você falou, o torcedor de São Paulo, o torcedor não tem na mídia um cara que represente o São Paulo. O Corinthians tem, o Palmeiras tem, o Santos tem, o Flamengo tem um monte. O São Paulino não tem. O São Paulino não tem um cara que defenda o São Paulo. Tem o Muricy, que é identificado com o São Paulo. Tem o Denilson, que é identificado com o São Paulo e com o Palmeiras. Não tem o São Paulino que fala. Tem sempre aqueles vaselina, os politicamente corretos, e tem a grande maioria da mídia que é corintiana, que adora ver o São Paulo mal, então tira sarro, brinca. Ninguém se indigna com a situação do São Paulo. E o cara começou a ver na internet, que também não tinha na internet, no São Paulino indignado. Tinha um Bandana, que tem até hoje, que é meu parceiro, que é um cara mais equilibrado, que ele faz uma análise mais técnica, tática, como os jornalistas fazem, ou deveriam fazer. Então, o cara começou a ver em mim uma representação daquilo que eu falava. E não é, filho disso, filho daquilo, você é um bosta. Não, era o que eu achava, tirando sarro e colocando apelido. E aí criou uma identificação com alguns torcedores. Eu não gosto de falar também, eu represento. Eu não represento porra nenhuma, eu represento a mim mesmo. Não tenho essa pretensão, essa arrogância de falar, eu represento o São Paulo. Não represento nada. Eu tenho a minha opinião, um monte de gente concorda, um monte de gente discorda. Não tem... E aliás, eu não falo para agradar ninguém. Eu não vou falar para te agradar para você se inscrever no meu canal, senão perde todo o sentido. Aí não vou ser eu de novo. Aí você. Que nem se eu gravar 2 vezes o vídeo. É a mesma coisa, acontece de novo, não serei eu, entendeu? O objetivo nunca foi esse. E aí eu esqueço de pedir inscrição, eu nunca pedi inscrito, eu esqueço de. Aí as pessoas falam, pô, você tem que pedir inscrição, eu esqueço. Aí eu falo, como é que eu vou pedir like no começo do vídeo? O cara nem assistiu o vídeo. Pô, já deixa o seu like. Aí o cara não viu o vídeo, como é que ele vai deixar like? Aí eu desencanei também, às vezes eu lembro, às vezes eu falo, mas desencano, não falo. Outro dia eu conversei com um cara que tem uma plataforma, uma assessoria,
Ele falou, puta, não acredito, tem que pedir, é um absurdo você não pedir, você tá menosprezando a força do YouTube. Eu falei, vai pro inferno. E a gente também não pede, isso que eu tô lembrando agora, a gente não pede nada pro cara se inscrever, pro cara... A gente só fala as redes sociais. A gente só fala das redes sociais e já era. E uma coisa importante, assim, que o Lucas falou, a gente entrou nesse tema, não é só ter um cara pro torcedor ouvir. Eu acho que tem muitas... Hoje cada vez tem mais gente pro torcedor ouvir ali, representando seu time. Mas ter um cara que não tem rabo preso, que não tem... como eu posso dizer? Que não tem medo, entre aspas, assim, de falar algo que prejudique ele. Por exemplo, alguns... Não são todos, mas alguns jornalistas falam o que eles querem... falam algo para agradar alguém ou para receber certos privilégios e tudo mais, que não é geralmente o que o torcedor quer ouvir, né? Por exemplo, tem jornalista que a gente sabe, não é que a gente sabe, mas a gente percebe que tem jornalista que, principalmente setoristas, assim, quando é questão de clube, que dá uma aliviada para certas pessoas e vão em cima de outras com uma certa rigidez. A gente não vê isso, por exemplo, em você, no Diego, que a gente trouxe aqui, que são torcedores de fato. Vocês querem explanar o que vocês acham e sentem do seu time e viu no jogo ali. Inclusive, o Barolo, eu virei muito, muito seu fã mesmo quando você foi no programa com o Diniz que você falou, porque naquela época tava aparecendo muito vídeo do seu canal nos meus recomendados do YouTube, muito. Eu conheci seu canal acho que em 2018, no jogo contra o Palmeiras, tinha ficado putaço e estavam compartilhando no Twitter. Por algum motivo apareceu lá no meu YouTube, falei, vou assistir. Falei, pô, legal, né? Só que era só pra eu ter assistido aquele vídeo, entendeu? Só que aí o YouTube ele começa a recomendar, e o São Paulo ia perdendo, eu comecei a assistir quase todos. Falei, pô, esse cara é legal, cara, eu gostei das opiniões dele e tal. E 2019, quando eu acabei me inscrevendo no seu canal, 2019, quando foi contratado o Fernando Diniz, você tava criticando bastante ele e tal, até nesse começo desse ano, né, foi o programa. Você tava criticando bastante e tal, o São Paulo tava jogando mal e tal. E aí quando você foi no programa, você teve a oportunidade de falar na cara dele aquilo que você tava pensando, você falou. Eu vi um monte de gente falando, ele foi desrespeitoso e não sei o que. Você não foi desrespeitoso com ele, você tratou ele, você só falou sua opinião. Em momento nenhum você faltou com respeito com ele, você falou ali na cara dele o que você tava pensando. Eu achei isso fantástico, sensacional. Eu falei, pô, esse cara é de verdade. E aí que eu comecei a acompanhar ainda mais o seu canal. Na maioria das vezes em derrotas, confesso, porque é mais legal, né, pra torcedor rival, mas quando às vezes que São Paulo ganha também alguns jogos, eu acabo assistindo, o YouTube me recomenda lá, eu assisto, eu virei muito seu fã por causa desse jogo. O Igor tá de prova desde o primeiro episódio aqui, eu tenho que falar, a gente tem que chamar o Barolo, eu tô enchendo o saco dele, ainda bem que você topou aqui vir fazer com a gente o podcast. Então, mas essa história com o Diniz é muito simbólica, porque assim, o Mesa Redonda, eu fui diretor daquele programa há 10 anos. Eu trabalhei com a Valone, eu fui diretor daquele programa. Eles já tinham me convidado umas 2, 3 vezes. Domingo eu vou lá de novo, inclusive, para comentar o clássico. E aí o cara, o produtor me ligou e falou, Barolo, você quer vir? São Paulo e Santo André, vem o Diniz também. Aí eu falei, pô, legal pra caramba, eu vou. Sem problema nenhum. Aí um amigo meu falou assim pra mim, você é burro pra caramba, você tá fazendo besteira. Porque você não tem nada a ganhar, Barolo, com isso. Você só tem a perder. Se o São Paulo golear, você vai lá, vai ter que babar ovo pro treinador, isso vai se prejudicar. Se o São Paulo perder, você vai ter que, se você tiver dignidade, você vai ter a mesma postura que você tem nos vídeos, você vai ter que ir na frente dele. Você vai ganhar um monte de inimigo. Ele, inclusive, os caras do Mesa Redonda, parte da torcida. Eu falei, se eu não criei esse canal para ficar escondido no meu estúdio, metendo pau nas pessoas. Eu criei esse canal para expressar a minha opinião, seja aqui gravando vídeo, seja onde eu for convidado para falar, seja no programa que eu for convidado. E eu só tenho a ganhar porque eu vou ser verdadeiro do mesmo jeito que eu fui. Quando o Fernando Diniz foi contratado, eu gravei um vídeo e falei o seguinte, não era o cara que eu traria, 100% da torcida de São Paulo. Nenhum torcedor teria o Diniz, nenhum. Até agora aparecem os lacradores, os que sempre acreditei no Diniz, mentira. E eu falei, ele tem 2 caminhos. Ou ele pode ser o mesmo fracasso que ele foi nos times que ele dirigiu na Série A, nos 11 anos de carreira, ou ele pode criar uma maneira revolucionária do São Paulo jogar futebol. Aí o São Paulo se classificou na Bacia das Almas para a Libertadores em 6º lugar, porque o Atlético Paranaense foi campeão e o Flamengo também, uma campanha ridícula no final do Campeonato Brasileiro com ele no comando. Começou o Campeonato Paulista, naquele dia do Mesa Redonda, o São Paulo perdeu.
Bom, pessoal, tivemos uns probleminhas técnicos aqui no aplicativo que a gente usa. Eu nem lembro onde que o Barolo falou que ele tava falando. Se você, não sei se você lembra. Eu lembro. O Barolo tava falando da vez que ele foi encontrar o Diniz, que um amigo dele falou que ele só tinha a perder, porque se o São Paulo ganhasse, ele não ia poder falar o que ele acha, e se o São Paulo perdesse, ele teria que manter a dignidade dele e ia criar um monte de inimizades. O São Paulo, foi isso que aconteceu, o São Paulo perdeu. Eu gravei um vídeo depois da derrota e falei, o São Paulo 2-1. Falei, eu vou perguntar pro Diniz o que ele vai fazer de mudança, porque o trabalho dele não tá dando certo. No final do ano passado já não deu certo, chegou em sexto no Campeonato Brasileiro, só porque o Atlético foram campeões, nem na Libertadores classificaram. E agora, nesse domingo, contra o Santo André, são 6 jogos no Campeonato Paulista e 2 vitórias. E cheguei no programa e perguntei para ele, porque é muito mais fácil você ficar aqui criticando, falando, quando você fica frente a frente, tem a oportunidade de marcar frente a frente, ou eu pipocava, ficava parabéns, né? Que nem a grande maioria da mídia faz, né? Para ele, quando a frente pipoca, ou eu ia falar do meu jeito. Só que eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, eu não sou uma Lady que fala educadamente, postura. Não, cara, eu sou louco, sou mamão, sou italiano, descendente italiano, eu tenho jeito. Eu estou falando com vocês da mesma maneira que eu falei com o Diniz, do mesmo jeito, do mesmo tom de voz, a mesma coisa. Só que quem não está acostumado acha que eu sou mal educado, que eu sou louco e tal. E se você perceber, naquele programa eu discuti muito mais com o Celso Cardoso, que é o repórter que estava do meu lado, que eu trabalhei com ele 10 anos, e a gente tinha discussões como aquela todos os dias, porque ele tem uma maneira diferente de pensar a vida, o futebol, e ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu comecei a discutir com ele, e eu me inflamo na discussão, e no Diniz também eu falei que eu não teria trazido o Diniz, porque nenhum torcedor do São Paulo teria trazido. Hoje os lacradores, não, eu sempre acreditei, ele diz mentira, é o cara que está sempre certo. E aí, depois daquela discussão, o programa transcorreu normalmente. Eu fiz outras perguntas, ele respondeu. O Antony e o Igor Gomes vinham da seleção pré-olímpica, ele respondeu o que ia acontecer. Tinha o clássico do Corinthians e tal. O Diniz foi um fracasso depois disso, foi eliminado pelo Mirassol pelo catadão do WhatsApp, saiu da fase de grupo da Libertadores, tomou de 4 da LDU e disse que ganhou o segundo tempo, foi eliminado da Sul-Americana. Só vexame, só fracasso. O que aconteceu com o Fernando Diniz, ele mudou o jeito de ser, ele mudou o jeito do São Paulo jogar, ele foi obrigado a colocar o Luan, que ele não queria o Luan porque não é o jogador que ele gosta, o estilo que ele gosta, ele mudou toda a mentalidade dele, derrubou alguns conceitos que ele tinha fracassados, que levaram ele a fracassar em todos os clubes por onde ele passou, abriu mão de certas ideias que não estavam dando certo, graças a Deus, mudou a postura dele na beira do gramado, pega o Diniz contra o Mirassol e pega o Diniz contra o Botafogo, são duas pessoas completamente diferentes, e junto com uma série de outros fatores, a cobrança, a chegada do Luciano, a boa fase do Brenner, a liderança do Daniel Alves, o planejamento contra a Covid, uma série de fatores fez o São Paulo hoje, depois de tanta vergonha, conseguir fazer uma campanha digna na Copa do Brasil, depois que eliminou o Flamengo, porque passou pelo Fortaleza na Bacia das Almas, no 20º pênalti, e agora consegue na Copa do Brasil fazer uma campanha digna e no Campeonato Brasileiro fazer uma campanha digna. Não ganhou nada, e eu vou falar uma coisa para vocês, a minha opinião. Se a torcida do São Paulo não tivesse cobrado nas redes sociais, não tivesse enchido o saco desses jogadores, se não tivesse ficado cheia de ódio quando foi eliminado, quando passou os vexames, se não fosse na porta do Morumbi colocar aquelas faixas de bar de chuva, se não fosse cobrar os caras no hotel, no aeroporto, sabe o que teria acontecido hoje? O São Paulo era 10º colocado no Campeonato Brasileiro, estaria fora da Copa do Brasil e o Tietchan era o primeiro volante do time. Tenho certeza disso. Então a cobrança da torcida foi muito importante para o São Paulo chegar onde ele está agora. Méritos do Diniz, que eu não tenho problema nenhum de elogiar, méritos dos jogadores que eu critico, que não estavam bem, que o barrigudo do Reinaldo, que estava barrigudo, hoje está numa boa fase, eu chamava ele de Burger King Naldo, como eu lembro. Teve uma cueca. Então, esses caras têm méritos. E é assim, velho, comigo é assim, jogou bem, eu elogio, jogou mal, eu critico. Simples, eu não tenho nada pessoal contra esses caras. Não quero ser amigo desses caras, não quero camisa desses caras, não quero que eles gostem de mim, que eles desgostem. Esses caras amanhã eles vão embora do São Paulo. O Diniz vai embora, o Reinaldo vai embora, o Rogério Ceni não foi embora, não dá vida para ganhar do São Paulo agora. Então eu não tenho um jogador de estimação, eu não tenho técnico de estimação, eu tenho um time, um clube de estimação. Esses caras vão todos embora. Então, para mim, eu não tenho nada contra eles. Esses caras tendo sucesso na carreira deles é o meu sucesso como torcedor. É isso que interessa. Basta, isso aqui basta. O que fica é o clube, né? A instituição, né? Exatamente. E
Eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo assim, eu criei a frase no começo do canal, não quero ter razão, quero ser campeão. Porque eu não tenho essa vaidade de chegar aqui e falar assim, tá vendo? Eu falei, né? Eu não falei que o 15 era ruim? Eu não falei que o melhor... O que eu vou ganhar com isso? Só para fazer o meu ego para falar, o Barolo tinha razão? Então, grande coisa. E qual é a satisfação que eu vou ter do São Paulo ser campeão? De eu colocar o pôster do Diniz aqui, eu vou colocar no cenário se for campeão. E fazer uma camiseta, me perdoa, Diniz, eu vou fazer. Não é muito mais legal isso? Eu vou deixar de ser menos homem se eu fizer isso? Eu vou ser bunda mole? Eu vou ser menos digno se eu fizer isso? Você vai ser muito mais homem. E vai dar... Exatamente. Você vai ser muito mais homem. Não, e o pior não, melhor. Você eu. Eu não vou fazer um personagem, não, agora eu vou ter que fazer uma camiseta. Faço com o maior orgulho, cara. Vou virar meme, vou me zoar pra caramba. Não faz mal, cara. Sou eu. Quando você é de um jeito, você paga o preço. Você tem ônus e bônus. Eu já fiz vídeo chamando ele de perdedor, de fracassado. Porque ele é, até agora ele é. Como treinador, ele é fracassado, porque ele não ganhou nada. Ele tem 11 anos de carreira, não ganhou nada. Pode ser campeão agora. Faço questão de falar. O vitorioso é o Fernando Diniz, que tirou o São Paulo da fila e foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. Não tenho problema nenhum de elogiar, cara. Não me faz menos digno e menos homem por causa disso. Eu posso só mudar um pouquinho de assunto e falar um pouco, já que a gente está aproveitando aqui, falar um pouco sobre essa sequência difícil que o São Paulo vai ter agora, que tem o clássico contra o Corinthians, o jogo contra o Atlético, os jogos contra o Grêmio e contra o Fluminense. O que você acha, que você espera dessa sequência? E você acha que essa sequência para consolidar o São Paulo como, assim, acho que já é, né, porque pela liderança e como tá, mas para consolidar o São Paulo como grande favorito a ser campeão do brasileiro? Já é campeão. O São Paulo tinha muita dificuldade de jogar contra times da parte de baixo da tabela. Time da zona de rebaixamento, porque o São Paulo tem dificuldade de jogar contra times que jogam na retranca. Todo time tem, mas o São Paulo tem muita dificuldade. O próprio Diniz admitiu. E aí pegou esses times agora, com confiança, jogador em ótima fase, com um pouco de sorte também, de não ter tido surto de Covid, um monte de fator, a fase espetacular do Luciano e do Brenner, aprendeu a jogar, conseguiu vitórias convincentes com os times da parte de baixo da tabela que jogam recuados. Os times maiores, os times que estão disputando o time, que estão na ponta da tabela, jogam do jeito diferente que facilita o jogo para o São Paulo, que é na marcação da saída de bola, jogam e deixam jogar. O São Paulo é um exemplo claro disso. O Flamengo é um exemplo claro disso. O jogo do Flamengo encaixa com o jogo do São Paulo em benefício do São Paulo. Então eu acho que a minha maior preocupação, para ser sincero, é nesses jogos aqui, Botafogo, Vasco empatou, né? Ceará, o próprio Goiás, porque o São Paulo tem muita dificuldade para vencer. Contra esses times jogando de igual para igual, eu acho que o São Paulo tem mais chance. Mas eu acho que futebol é confiança, né, cara? O São Paulo os caras estão com uma confiança absurda. Então tá tudo certo pro São Paulo, tá dando tudo certo. É aquilo, né? O time que não toma gol de pênalti, cara, 5 pênaltis contra o São Paulo, não fizeram nenhum no Campeonato Brasileiro do São Paulo. Então os caras numa fase espetacular. Até 3 meses atrás, o artilheiro do São Paulo era o Pablo, com 4 gols, cara. Hoje é o Luciano, que tem 12, 13, 14, só no Campeonato Brasileiro. Ele e o Brenner fizeram 30 gols. Então é uma série de fatores, entendeu? Que dá pra confiar nesse time, dá pra confiar um pouco mais. E eu acho que o fator... Óbvio. Eu acho que um fator também que conta, que acho que tem que torcer muito pra não acontecer no seu caso, né? Não ter, no caso do torcedor do São Paulino, óbvio. É não ter o caso de Covid, né? A gente tava brincando aqui da vacina, porque isso tirou ponto de todos os times ali que estão brigando pelo título, menos pro São Paulo. Acho que o São Paulo tem que tomar um cuidado absurdo com essa questão agora pra não ter nenhum caso contaminado, porque aí essa vantagem que tem na frente, se tem algum surto de Covid, pode acabar perdendo 6, 9 pontos, e aí que pode comprometer a campanha, né? Eu acho que não são nem os jogos, inclusive. Acho que se fosse depender dos jogos, acho que o título já era do São Paulo. Acho que é mais os fatores externos que tem esse ano aí, né? Então, e aí você vê, o Palmeiras teve um jogo aí do Palmeiras, o Palmeiras estava com 23 desfalques. Contra o Goiás. Covid, contusão, suspensão, 23, cara. Se acontece com o São Paulo, eu vou ter que eu jogar. Não, mas então, é o que eu tava falando pro Igor. O importante desse campeonato era você fazer os pontos quando você precisava. O Palmeiras com o Luxemburgo teve o time completo quantos jogos? Empatou com o Goiás em casa, empatou com o Sport em casa, tomou gol no último lance pro Bahia, perdeu do Coritiba em casa. Tava com o time completo. Aí o técnico tá fazendo um trabalho péssimo, foi demitido, né?
E aí contrataram o Abel Ferreira com um grande atraso. É normal você perder ponto do Goiás num jogo desse. É normal você empatar com o Santos jogando sem volante, com um zagueiro improvisado de volante. Vai acontecer, não tem jeito. São resultados normais, mas nos jogos que você teve oportunidade, você tem que ganhar, não tem jeito. E o Palmeiras não ganhou. Por isso que pra mim tá fora da briga pelo título. E o São Paulo fez diferente, né? O São Paulo teve o time completo, fez ponto pra caramba. E mesmo se acontecer um surto de Covid, provavelmente o São Paulo deve terminar na liderança ou ainda brigando fortemente pelo título, porque fez os pontos que precisava, entendeu? Então eu acho que é isso que mais conta. E outra coisa, Barulho, você falou que o Diniz mudou bastante a sua postura e tal. Você acha que a principal mudança do Diniz foi na questão ali do campo mesmo, de ser um cara mais ativo, que cobra mais, ou você vê alguma outra mudança assim em campo mesmo, de alguma forma de jogar? Que eu acho que o principal problema do Diniz sempre foi a transição defensiva, né? Que o São Paulo mesmo tomou muitos e muitos gols de contra-ataque, contra o Mirassol mesmo, foi eliminado basicamente no contra-ataque, sempre sofreu com isso. Mas aí eu queria saber de você qual, para você, a principal mudança do Diniz, além ali da postura fora de campo. O Diniz tem uma maneira de ver futebol legal, que eu gosto, que é o jogo ofensivo, de fazer gols, jogar ataque, eu acho legal isso. É meio a cara do São Paulo isso, historicamente é a cara do São Paulo. O que aconteceu com o Diniz é que ele tem alguns sistemas que ele precisava rever. Foram um fracasso. Inclusive, eu falei muito sobre isso aqui, que eu acho que ele tem muitas coisas positivas, mas ele tinha que ter autocrítica para evoluir e chegar a um nível acima. Exatamente. E é um técnico de informação. Ele tem 11 anos de carreira, mas é um técnico de informação. Sim. Então, ele precisou ver alguns conceitos. Só porque o que acontece? O Diniz é teimoso. Ele é teimoso, ele é vaidoso, ele é teimoso. Vê as entrevistas coletivas dele. Ele é vaidoso, ele é teimoso. Muito paparicado a vida inteira pela imprensa. 95% da imprensa paparicou de sempre, mas era sempre aquela coisa, o Diniz treina o seu time, o meu não. O seu eu aplaudo que ele vai treinar, o meu eu não quero que ele treine. Quando ele teve, depois de todos os fracassos, o São Paulo foi jogar contra o Curitiba, e um jogo horroroso, a torcida protestando, foi eliminado da Libertadores. Teve uma reunião, ele colocou o Luan, depois dessa reunião ele colocou o Luan. Nas entrevistas coletivas, quando perguntavam do Luan, ele elogiava o Tietê. Ah, mas o Tietê também joga bem. Visivelmente contrariado de colocar o Luan. Porque o Luan representa um jogador que não é um estilo de futebol do um marcador, um pitbull ali que fica mordendo tornozelos. O Diniz gosta do Tietê, que é o cara que sai pro jogo. Só que eu vou te dar um número para você entender. Depois que o Luan entrou no time, o São Paulo não perdeu mais. E caiu em 30% o número de gols sofridos pelo São Paulo com o Luan em campo. Outro número, o Tietê passou 6 jogos no Campeonato Brasileiro, 6 jogos, sem fazer um desarme. Como é que pode o primeiro volante passar 6 jogos sem fazer nenhum desarme? Ele foi obrigado a rever isso aí, e colocou o Luan para jogar. Eu sei bem do que você está falando, Barolo. Porque o Tietê no último ano do Palmeiras foi assim, ele era um dos piores em campo todos os jogos. Ele jogou muito mal. 2017 dele foi terrível, a ponto de eu comemorar a venda dele quando ele foi vendido. Acho que a única coisa que ele fez em 2017 foi fazer um golaço no São Paulo, no lance que ele limpou e bateu pro gol. Foi inclusive naquele 3-0 que você estava falando. Ele não jogou um jogo bem. E no São Paulo também, ele vinha jogando muito mal mesmo. Eu concordo 100% com o que você está falando. E aí, o que aconteceu? Só que não foi só isso. Isso aí não faz um time chegar no São Paulo. Ajudou muito. Ajudou, eu acredito que, sei lá, 40% do problema foi resolvido com a entrada dele. Porque o São Paulo parou de tomar gol, né? O São Paulo diminuiu também, uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Parou porque ele não jogou Libertadores, não jogou, né? Não jogou Paulista. O São Paulo parou de tomar gol. Com o Luan ali, o Sara não precisa ficar marcando linha, que o Diniz falava, ele corre, ele marca a linha, não. Ele pode pensar no jogo, criar, o Igor Gomes tendo mais liberdade, os laterais têm mais liberdade. Um monte de coisa aconteceu dentro de campo com a entrada do Luan. Outra coisa importante que eu acho também, o Diniz tem o grupo na mão. Por que ele tem o grupo na mão? Foi o grupo que escolheu ele. Foi o Daniel Alves que escolheu ele, foi o Volpe que escolheu, foi o Hernanes que escolheu. O Diniz falou isso. Os caras gostam de mim, foi eles que me escolheram. Então ele tem o grupo na mão. O grupo se fechou com ele. Eu nunca vi, desde o Muricy Ramalho em 2008, um grupo de jogadores se fechar com o treinador como fecharam com o Diniz. Não fecharam, derrubaram o Aguirre, derrubaram o Cuca, aquela panelinha do Nenê, Diego Souza, derrubaram um monte de treinador. O Jardine.
Nenhum grupo de jogadores se uniu com o treinador como esse se uniu com o Diniz, porque foram eles que trouxeram o Diniz. Então esses caras têm que jogar pelo treinador, sim. Então, fora aí a fase do Luciano, fora o surto de Covid, então é uma série de fatores que fizeram o São Paulo chegar onde chegou, entendeu? Acho que o pessoal falava assim, tem um sapo enterrado, é muito azar. Eu falei, não tem sapo enterrado, é incompetência. Não tem sapo enterrado. E agora não é porque jogaram sal grosso na porta do vestiário que resolveu o problema. Não, é uma série de fatores que fizeram o São Paulo chegar onde chegou. Não é por acaso, não é à toa. O Diniz continuou com a mesma filosofia, o São Paulo ganhou tudo porque deram tempo para ele. Não é isso. Deram tempo, ele mudou tudo. Ele trocou a zaga, ele tirou o Pablo, ele foi obrigado a tirar o Tietchan, foi obrigado a tirar o Vitor Bueno, esses defuntos que na Libertadores enterraram o São Paulo. Então ele tem que rever os conceitos. Só que para a parte da imprensa que sempre defendeu ele, é difícil falar isso. É difícil admitir mudar o conceito. Entendeu? Para ele mesmo é difícil admitir que mudou o conceito. Mas mudou. Acho que você falou, a gente não tem noção de quão importante é a questão da postura do treinador na beira do campo. Eu acho que o Tite mesmo, para mim, é um exemplo claro disso. Ele chegou no Corinthians em 2010, o Corinthians estava na briga pelo título ali, o Corinthians não foi campeão, foi para a pré-Libertadores, foi eliminado pelo Tolima, o Andrés bancou ele na época, e o Corinthians chegou na final do Paulista, perdeu para o Santos, e começa muito bem o brasileiro, e eu acho que a partir ali do jogo contra o Tolima, o Tite tem uma mudança de postura que ele deixa de ser aquele cara que ele ainda é um pouco assim, mas ele deixa muito de ser aquele pastor que o pessoal falava, né? Que aquele cara, não sei o que. Ele começa a ser mais ativo, assim, e isso acho que muda, dá a guinada na carreira dele e do Corinthians também. E aí outro ponto que eu acho que foi decisivo para ele, tá até mudando um pouco de assunto, falando do Tite, foi decisivo para ele, foi exatamente num jogo contra o São Paulo, em 2011. O Chicão teve um ato de indisciplina, era o capitão do time, titular e tal, e o Tite simplesmente bancou ele. E acho que é aí que o cara ganha o respeito do grupo, ali nas pequenas atitudes. E no caso do Diniz, dava para ver que o problema não era questão de grupo ali, dele ter ou não um grupo na mão, dava para ver que os caras estavam fechados com o Diniz. Acho que o problema era realmente o que eu disse dele ter um pouquinho de autocrítica, dele conseguir uma evolução, principalmente na questão defensiva, para mudar o nível do trabalho dele, né? Porque ofensivamente eu acho que dos treinadores do brasileiro, pelo menos, ele é o melhor, eu acho, assim. É que o Renato tem um trabalho também muito consolidado no Grêmio há muito tempo, né? Mas o Diniz é um cara que tem muito, muito futuro como treinador, se ele tiver autocrítica, né? Como você disse, ele é teimoso, mas é necessária essa autocrítica para a evolução do trabalho dele. E tem outra coisa também, né? Que a gente... Pode falar, Barão, pode falar. O maior mérito do Diniz foi ter mudado alguns conceitos dele. Só que ele nunca vai admitir isso. Nunca vai admitir. Entendeu? Percebe a teimosia? Ele nunca vai admitir. Mas o maior mérito que ele teve foi ter mudado alguns conceitos. Porque acho que pro torcedor São Paulino, ele admitindo ou não tem problema. O problema é... o legal é... O legal que ele admitiu, que ele mudar, né? O legal que ele fez. Exatamente. Não tem problema da maneira que foi, não quero nem saber. É que eu falo, não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. Tem que ser um campeão, ele pode negar, pode dizer que ele é um gênio, não tem problema nenhum. Ser um campeão tá ótimo. Sim, também tem uma coisa que, assim, eu acho que ele nunca teve um tempo pra ter esse aprendizado em time nenhum grande que ele trabalhou, né? Porque se você for ver, ele foi demitido de tudo quanto foi time, né? O próprio Fluminense, ele tava fazendo... ele tava fazendo um trabalho interessante, eu não sei se você lembra, só que o time perdia gol pra caraca. E o Fluminense jogava bem, amassava, perdia gol, foi pra zona de rebaixamento e tal. E você vê que ali faltava, parecia que faltava ele mover, sei lá, uma peça do elenco, arrumar alguma coisa mínima assim, ou os jogadores também se ajudarem, né? Que o time ia começar a funcionar, ele foi demitido. Todos os times grandes que ele teve essa experiência, ou pelo menos, sei lá, médios, vamos colocar o Atlético Paranaense aí, ele nunca teve muito tempo para trabalhar, então acho que o São Paulo, apesar de ele ter sido teimoso, acho que ele teve muito tempo para ter essa mudança de conceito que você tá falando, né? Não, mas na verdade o que aconteceu foi assim, quando ele era para ser mandado embora, quando ele foi em todos os times, ele mudou o conceito. Se ele tivesse mudado o conceito do Fluminense, quando ele percebeu que estava indo pro buraco,
quando ele tivesse mudado o conceito, logo que ele percebeu no Atlético Paranaense que ele estava indo pro buraco, talvez ele tivesse continuado nesse. Eu concordo. Com certeza, se ele não tivesse mudado as concepções dele, ele estaria em 10º no Campeonato Brasileiro e fora da Copa do Brasil. Eu acho que o que fez o São Paulo chegar onde chegou não foi o tempo que ele ficou, foi a mudança que ele fez. Se ele tivesse feito essa mudança antes do jogo do Mirassol, provavelmente teria sido campeão paulista. Entendeu? Ele demorou para fazer a mudança. O resultado só veio depois da mudança. Porque é a definição de loucura, né? Você espera o mesmo resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Então fracassou no Paulista, fracassou na Libertadores, fracassou na Sul-Americana com o jeito de jogar. Você espera que no Brasileiro, na Copa do Brasil, com o mesmo jeito de jogar, você vai ter sucesso? Não vai. Você vai fracassar. Então ele teve... verdade. O time dele chegou porque o tempo foi maior. Se ele tivesse tido esse mesmo time no Fluminense e no Atlético Paranaense, ele estaria lá até hoje. Mas é exatamente Sim. isso que eu tô dizendo, que ele demorou muito pra ter esse time, que nos outros times ele não, Exato, se ele tivesse tido esse tempo, talvez ele tivesse tido esse time em algum time, né? Mas como ele não teve, ele demorou talvez, foi quanto tempo tá no São Paulo? Um ano já, né? Faz mais de um ano. Mais de um ano. Demorou Foi mais de um ano, Outra talvez, coisa. pra ele perceber algumas coisas que nos outros times ele não teve tempo. E outra técnico coisa. teimoso irrita demais o torcedor, né? Porque às vezes é aquela coisa que tá na cara ali, tá todo mundo vendo e o cara não quer mudar. Isso é E outra embaçado. coisa, aconteceu com ele assim, ele é um cara, ele foi, depois das eliminações, ele foi pro tudo ou nada. Quando ele tirou o Arboleda do Bruno Alves, quando ele colocou o Luan, ele foi pro tudo ou nada. Ele mudou o comportamento na beira do campo, ele passou a gritar que nem um louco, ele foi pro tudo ou nada. Então assim, ele sabendo que mais um fracasso, ele ia ser demitido. Então ele foi pro all-in, era tudo ou nada. E aí o São Paulo foi aos trancos e tanto que ele voltou à zaga titular agora, entendeu? Ele tinha que fazer uma mudança ali. O grupo começou a perceber que ele, como treinador, era legal, beleza, bacana, mas estava fazendo um monte de besteira. Os jogadores começaram a criticar meio indiretamente, era substituído, ficava puto. E foram cobrando, foram vendo, foram se ajustando, ele foi abrindo mão de algumas filosofias dele e o São Paulo cresceu. E os caras adoram ele, porque quem conhece, ele diz que é um cara muito gente boa. Eu não tive, pelo que eu vi ali, é um cara educado. Não dá pra você falar que eu conheço o cara, mas parece ser um cara muito gente boa. O relacionamento deles com os jogadores é muito bom. Eu só tenho medo que vire refém, esses caras, ele vire refém desses caras. Mas eu acho que a grande mudança dele foi essa. O mérito foi esse. Ele falou, pô, não tá dando certo. Eu vou por tudo ou nada, eu vou arriscar. Perdido tá perdido mesmo. Mas assim, a sensação que passa pra gente, pelo menos que é de fora, é que assim, você vê pelo relacionamento dele com o Luciano, não tô nem falando desse último negócio que ele jogou água, nem nada. Você vê, ele fala com o Luciano e fala, Luciano, fala palavrão, não sei o que, vem aqui, se não fizer isso, você tá lascado, você tá... Você vê que ele fala com o jogador como se ele fosse realmente amigo do cara, né? Sem medo de falar palavrão, isso aqui. Fala como se fosse amigo, né? Parece que o relacionamento é bom. Ou é muito ruim ou é muito bom, né? É um ou outro. Mas com o Daniel Alves ele não fala assim, né? É verdade, é verdade. Ele falando, Daniel Alves, seu burro, vai tomar não sei aonde. Fala, né? É verdade. Eu sou o mentor dele. Quem que trouxe ele foi o Daniel Alves, né? Que demitiu o Mancini e trouxe ele foi o Daniel Alves. É verdade. Então, ele é louco, mas não é burro. Ô Igor, tem uma última pergunta pra fazer pro Barolo pra gente encerrar? Então, queria só agradecer mesmo, Barolo. Como eu disse lá no começo, é muito gratificante pra gente ver pessoas tão consolidadas nos trabalhos que elas realizam, tá participando aqui conosco, tendo esse tempinho conosco, que às vezes é como uma vez eu vi, acho que foi o Kaká que disse, ali um tempinho ali que você tira para um fã, às vezes não é nada, mas, por exemplo, pro cara, né, pro Kaká, por exemplo, um tempinho que ele tira pro fã não é nada, mas pode ser aquele que mude a vida do cara. E pra gente que tá nesse começo, um tempo talvez que é um tempo considerável, mas que talvez não te atrapalhe tanto. É uma puta de um aprendizado, de uma conquista para nós. Não, pra mim, cara, é um prazer. Eu sempre dou uma força pra todo mundo que faz essas mídias, porque é um outro caminho, né, cara? Um caminho pro jornalismo, pro esporte. Eu incentivo pra caramba um monte de gente. Eu fico mal contente quando eu falo, pô, criei um canal, eu vi você pirou a criar o canal. Eu acho que a gente tem que, nesse mundo hoje, assim, as pessoas do bem, cara, que eu acho que são verdadeiras, eu acho que o mundo, a gente sente muita falta de pessoas do bem que são verdadeiras, mesmo que pensem diferente de você. Eu acho que a gente está num mundo que todo mundo veste uma máscara para conseguir sobreviver, para conseguir ter sucesso, para ganhar dinheiro. Eu acho que as pessoas sentem falta de quem é de verdade.
Então eu Sim. sempre recomendo para todo mundo assim, seja você mesmo, seja verdadeiro, não faça um personagem. Personagem é em cinema, novela, na vida real, qualquer coisa que você for fazer, seja você mesmo. Você vai pagar um preço, você vai ter ônus e Sim. bônus, mas seja você. É melhor você pagar o preço sendo você do que você pagar o preço não sendo. Pô, Você também vai pagar o preço. e você ser quem você não é, cansa, né, cara? É cansativo, pô. É chato demais. E nunca dá certo. Nunca dá Sim. certo. Pode ter certeza. Legal, Barolo, se você quiser divulgar aí as suas redes sociais, a sua lojinha que você falou, quiser falar um pouco mais sobre isso, fique à vontade. Eu tenho preguiça, velho. É Barolo Vídeos, eu acho que no Instagram é Barolo Vídeos, e no canal, os dois canais, o Boteco do Barolo eu tô fazendo live agora também, depois dos jogos, live que eu tô aprendendo. A gente deixa um link pras redes sociais do Barolo aí na descrição. Põe na Barolo Vídeos, aí o cara entra lá, segue, se inscreve. É isso, beleza. Então, e é isso, vamos encerrando por aqui. Lembrando pra você, vamos fazer aqui, né? A gente fala que a gente nunca faz, vamos fazer aqui, você que não conhece a gente, não segue a gente. Estamos em todas as plataformas de streaming, de podcasts, de qualquer coisa, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, qualquer uma pode seguir a gente lá. Também no YouTube, nossas redes sociais também, Futebol PDC no Instagram e Futebol no Twitter. Só seguir a gente lá, a gente posta bastante coisa, tá crescendo bastante nossas redes sociais, né, Igor? Eu sou um ótimo administrador. Tem algumas coisas que a gente tá postando, tá dando bastante repercussão, então segue lá pra não perder nada. O Igor posta bastante meme, coisa de jogo, é legal pra caramba lá. Então é isso. Obrigado de novo, Barolo. Valeu, vamos ficando por aqui. Abraço. Abraço. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, cara.